agora para falar sobre os desafios atuais da sociedade, que não são poucos, são muitos. Aliás, hoje é o dia da educação e nada melhor do que a gente trocar uma ideia sobre isso com Josué de Souza, professor e doutor em Sociologia. Josué, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorginho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer estar aqui e um prazer poder conversar com a nossa comunidade. Falar da sociedade hoje, né, com as notícias que a gente vê, o desenvolvimento que se vê, um ódio predominante, a dificuldade de se entender as diferenças, uma coisa que ali no passado, não muito distante, não se dava muita importância e hoje se valoriza muito, são diferenças, o ódio que cresceu muito entre as pessoas. Por que nós chegamos aqui, hein? O que está influenciando esse momento que nós vivemos, Josué? Bem, primeiro, Jorginho, na sociologia, e eu sou professor de sociologia, então a gente utiliza os referenciais teóricos dessa ciência, nós temos uma palavrinha que chama paradoxo da sociedade moderna, né? A sociedade moderna, uma das características dela é que as pessoas são cada vez mais diferentes entre si e são cada vez mais livres para terem modos de vida de forma diferente. Isso aqui não é a defesa do modelo da sociedade, mas uma descrição do que é a sociedade. Sociedade moderna. Para onde se encaminha? Isso. Ela é muito cada vez mais as pessoas sendo umas diferentes das outras. Né? Na sala de aula eu sempre gosto de dizer o seguinte: na Idade Média nós não tínhamos conflito religioso. Por quê? Porque nós tínhamos uma religião. Hoje, dentro de uma família, nós temos uma diversidade religiosa, nem só na sociedade. Estou usando a religião, mas a gente pode olhar para outras características sociais. Do ponto de vista político, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista social, dentro de uma família só a gente tem uma diversidade. Vamos pegar aqui a religião para a gente recortar. Logo, e aí o paradoxo da sociedade moderna é quanto mais diversa é uma sociedade, mais conflito ela vai ter. Né? Volto a dizer, na Idade Média nós não tínhamos esses problemas, porém nós tínhamos as pessoas muito parecidas um com a outra porque era imposta para elas um determinado modelo de vida. Então, a partir do momento que houve uma certa liberdade, as pessoas começaram a se diferenciar e essa diferenciação gera todos esses conflitos que vão se acumulando com os anos, né? Que vão se acumulando com os anos e é característico da sociedade, ou seja, na sociedade moderna nós não teremos uma sociedade orgânica, ela é coesa, porém as pessoas são diferentes entre si. Qual é o problema dos últimos anos para cá? É que esse processo de diversidade começa a gerar uma reação violenta na sociedade, seja nas relações pessoais, seja nas relações políticas e nas relações, no que a gente chama de relações macro. Né? E isso a gente não está trazendo só para o Brasil. Sim, né? É no mundo inteiro. Ciclo mundial. Isso é um fenômeno no mundo inteiro. Né? O mundo inteiro está sofrendo esse processo. Junto com isso, a gente coloca na análise aí também o processo de desenvolvimento da tecnologia de comunicação, que começa lá nos anos 70, né, com a popularização no mundo, e aí estamos usando aqui o mundo também, o Brasil é um pouco depois, mas com o processo de popularização da internet, né, a alteração do modelo tecnológico de comunicação, que traz um monte de coisa boa. Traz, por exemplo, o processo de globalização econômica. Né? Nós conseguimos consumir coisas do outro lado do mundo, tem informações reais, né? E instantâneas. Aquilo que a gente estava conversando antes. A gente sabe o que está acontecendo no Japão nesse momento. Né? No outro lado do mundo, coisa que antes chegava, quando chegava muito rápido, chegava no dia seguinte. Né? E quando chegava, se a gente for um pouquinho mais para trás, por exemplo, no período dos nossos colonizadores, só tinha notícia da Alemanha
quando chegava um navio da Alemanha que trazia os jornais, e que eram os jornais de um mês atrás, quando o navio partiu da Alemanha. Já não era mais nem a notícia real. Ela já chegava atrasada aqui por conta do processo de comunicação. O processo de globalização, impulsionado pelo desenvolvimento da tecnologia de informação, transforma as comunicações e as transições econômicas quase que automáticas. Isso traz um monte de problema prático também, né? Traz coisa boa, uma concorrência maior, uma oferta maior de produtos. Hoje a gente consome e tem uma vida muito mais confortável que os nossos avós, por exemplo, né? Aqui no Brasil, que os nossos pais. Porém, traz uma série de problemas junto com isso, né? Traz concorrência do mundo inteiro, né? Se a gente for pensar, e aí a gente está falando aqui de Blumenau, a nossa indústria têxtil, a partir dos anos 90, sofre uma concorrência direta de outros lugares. Qual é a consequência automática? Nós perdemos padrão de consumo, a massa salarial na cidade diminui, tem uma série de questões que são consequência disso. E do ponto de vista pessoal, as pessoas passam a também produzirem o seu modo de pensar, que não é mais o modo coletivo, é o modo pessoal. A sua religião, a sua crença política, muito individualizada e recortada de pedaços de realidade, né? Uma notícia pela metade, uma crença religiosa que é a junção de várias crenças religiosas, o que a gente chama na sociologia de radicalização da individualidade, né? Por quê? Porque a pessoa consome a partir do seu celular, da palma da sua mão, elementos culturais que são mais diversos possíveis e mais personalizados possíveis pela tecnologia para a sua crença. E aí nós viramos, e deixa eu utilizar aqui um termo pessoal, uma espécie de zumbi de informação que a gente vai criando uma realidade paralela de cada um de nós, né? Que vamos consumindo apenas as informações que são confortáveis para nós, ou seja, eu só consigo olhar aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu quero. Né? Eu só vou olhar aquilo que eu quero ver, né? Aquilo que eu quero ver, aquilo que não causa constrangimento para as minhas crenças já, e me relaciono cada vez menos com pessoas reais, né? Possibilidade de conversar. Frequentamos cada vez menos espaços físicos reais, né? Até porque tu tem um processo de privatização econômica dos espaços públicos, né? Eu gosto sempre de provocar, e o professor de sociologia, o papel dele é fazer isso, mas assim, vamos pensar em Blumenau. Quais espaços públicos que nós temos de lazer em Blumenau que não precisam consumir? As pessoas não precisam pagar para estar lá. Quando eu estou falando de espaço de lazer, não é só parquinho, não. É espaço de convivência comunitária. Assim, que as pessoas vão para conversar com uma pessoa, para fazer amizade, para conversar com o vizinho, para conversar com um colega. Nós temos os parques públicos, o Ramiro Riediger em Blumenau, agora foi inaugurado do lado do terminal do Água Verde, e só. Ou tu vai para o shopping center, e nada contra, não estou fazendo militância contra o shopping center, mas para ir no shopping center tu tem que pagar, tu tem que estar com um certo tipo de roupa, tu tem que estar, né? Ou sobrou o que para a vida social? Nós não temos mais o espaço do campinho de futebol do bairro, nós não temos mais o espaço da associação de moradores do bairro, nós não temos mais o espaço das festas comunitárias. As festas comunitárias também vão se transformando em espaço de comercialização, né? E aí as pessoas vão se isolando cada vez mais e tendo dificuldade de conviver com essa diversidade, com esse diferente, que é característico da sociedade. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade cada vez mais moderna, né? E sociedade moderna não é sociedade com tecnologia somente. É sociedade em que as pessoas são liberadas para serem elas mesmas. Elas acreditam, né, no indivíduo, na possibilidade do indivíduo tomar decisões para si mesmo e não outras pessoas, o Estado, ou a religião, ou até a comunidade de forma geral. Eu sempre digo, no Afeganistão nós não temos problemas desses.
Né? Por quê? Porque lá é uma sociedade extremamente religiosa e quem manda são os donos dos clãs, né? Os chefes religiosos do clã. Lá todo mundo pensa igual, lá não tem ódio, porque não tem espaço para as pessoas serem elas mesmas. Tu tem uma sociedade extremamente autoritária, né? Que um determinado tipo de pensamento é imposto e aí tu não tem esses conflitos. E o que fez, o que faz essas diferenças, né, ao longo do tempo sendo implantadas, se tornarem ódios, né, motivar o ódio? Primeiro é a falta de capacidade das pessoas conversarem. E aí tu abriu a nossa conversa muito bem, lembrando que hoje é a educação. E outra é que a educação hoje, ela deve ser uma educação para a diversidade. Não é? Deve ser uma educação para ensinar. E eu estou falando aqui não só a educação pública, mas também a educação familiar. Porque educação pública, e quando eu estou falando de educação pública, não estou falando da escola pública, estou falando de educação que as pessoas têm no espaço escolar. Seja essa uma escola privada, que é onde os pais pagam a mensalidade, ou no espaço público, até porque a escola privada pauta os seus ensinos a partir de uma legislação que é pública e, do ponto de vista legal, é igual da escola privada. O conteúdo que está lá no primeiro, no segundo, terceiro ano é o mesmo. Né? A escola, a educação familiar tem que ser uma educação para a diversidade. E quem está falando aqui não é mais o professor de sociologia, é um pai. Né? Sou pai de 2 crianças. Por quê? Porque os nossos filhos vão encontrar uma sociedade que é diversa. Ele vai ter que conviver com um amiguinho, com uma amiguinha, que não é igual em casa. Isso não quer dizer que eu vou abrir mão dos meus valores para o meu filho, seja os valores familiares, religiosos, culturais, políticos, éticos, morais. Agora, eu também tenho que incluir nele, dizer o seguinte, lá tu vai encontrar amiguinhos que vão pensar diferente de você. Lá tu vai encontrar amiguinhos que vão ter configurações familiares diferentes da nossa. Lá tu vai ter amiguinhos que o pai e a mãe vão pensar do ponto de vista político diferente do papai e da mamãe. Tem que ser uma educação para a diversidade. E a escola pública, seja ela pública ou privada, a universidade, ela também tem que se preocupar com esse tema de ensino para a diversidade. O ensino para a diversidade transformou-se em parte do ensino para a cidadania, assim como antigamente a gente aprendia lições de cidadania na escola, né? As leis, tem alguns que têm até saudade do hino nacional, que ensinava. Agora a gente, além disso, e não estou dizendo, tirando que tem que ter isso, também temos que ensinar. A sociedade hoje é outra sociedade. É uma sociedade em que as pessoas são diferentes, porque senão a gente está... E aí a negação disso vira a radicalização. O que é o ódio, seja nas redes sociais, seja na vida social em geral? É eu negar a existência do outro. E dizer, não, você não pode viver daquele jeito, a sua opinião não é válida, o que é válido é a minha opinião. Né? Esse processo... E aí, a gente chegou aqui por não ensinar para a diversidade. Mas a diversidade, né, falar essa palavra para alguns dá até arrepio, a diversidade na escola virou arma política de um lado e de outro lado também. Isso, né? O que defende e o que não quer de jeito nenhum que isso aconteça. Mas muita coisa virou bandeira política hoje em dia. Não, né? Sim, e aí do outro lado, grupos políticos, de um lado e de outro, tu bem destacou aí, se utilizam dessa realidade social para surfar em ondas para capitalizar por voto. Né? Exatamente. E aí é isso. E aqui não é uma negação da política, até porque uma das características da sociedade moderna é tu ter uma democracia liberal. Né? Volto a dizer, vamos pegar o Afeganistão que está longe. Né? No Afeganistão tu não tem problema político e político fazendo fake news com problema de diversidade. Mas lá tu não tem nem eleição. Né? Tudo é na imposição. Tudo é na imposição. A democracia e a democracia liberal é característica da sociedade moderna. Né? Pois é.
O problema está, e aí volta para o processo de educação de novo. O eleitor ter a sabedoria, e eu não consigo procurar outra palavra aqui, em saber quando ele está sendo usado, e na grande maioria de políticos, e não estou escolhendo lado aqui, que se utilizam dessas bandeiras, é gente que utiliza a boa-fé do outro, né, que diz, estão corrompendo teus filhos na escola. O professor, em vez de estar ensinando o que teu filho precisa, o conteúdo da escola, está doutrinando o teu filho. Utiliza a boa-fé, porque não está lá para ver o que é feito, até porque nenhum professor ensina o que quer. Está inclusive na lei o conteúdo que tu tem que dar. E tem um currículo escolar para seguir. E que inclusive é feito pelos políticos. Exatamente. Né? Inclusive é feito pelos políticos. E aí se utilizam para surfar na onda de pânico moral, que é produzido por essa individualização das informações. Então vamos lá, vamos tentar resumir. E aí vai lá, por isso que eu digo, sociólogo não consegue responder questões muito fechadinhas, né? Ele dá uma passeada sempre. Mas lá, tu tem um processo de individualização social que é característico da sociedade. Tu tem um processo de desenvolvimento tecnológico que produz. Bom, até aí tudo normal. A sociedade por si própria vai se individualizar com o tempo, né? E a questão da tecnologia vai se desenvolver e acelerar esse processo de individualização com o tempo. É normal que uma parte se perca nesse processo, né? Procure só para si algumas coisas, tal. E a tecnologia também faz isso, né? E aí vem os conflitos. Tudo digamos, um processo até que pode ser considerado normal dos avanços que a gente vem encontrando na vida, do desenvolvimento do ser humano também. Né? O consumo, e aí o consumo da informação desse indivíduo individualizado passa a ser personalizado. Né? Vai lá, vamos utilizar essa categoria. Ele personaliza a informação que ele quer, aquilo que é confortável para ele. O político que ele ama é sempre honesto e o outro é sempre corrupto. A religião que ele professa é sempre de Deus e a do outro é sempre do diabo. Né? Pois ele tem essa configuração social, que antes era coletiva esse processo. Nós íamos numa religião só, né? E não estou pregando o reacionarismo aqui, não, era característica social. Nós tínhamos 1 ou 2 partidos políticos, corrente política. Dentro desses partidos políticos, nós tínhamos uma corrente só. Hoje, dentro dos partidos políticos... São várias e diversas, né? Então, esse processo de personalização da vida social faz com que o indivíduo passe a decodificar a sociedade a partir do seu entendimento e conversar com ele mesmo, ou só com a bolinha dele, e odiar o diferente. O outro. Tanto é que a saída, e aí para a gente falar, por exemplo, tu tem países na Europa que estão ensinando os alunos a ler notícia. Virou matéria de escola, Dinamarca, Noruega, né? Que aliás são os países com melhores índices de educação. Que tem matérias para os caras ensinarem a ler, a conseguir interpretar notícias que são verdadeiras ou falsas. E fontes de notícias que podem ser verdadeiras ou falsas. Né? Porque, e tu é da comunicação, sabe melhor do que eu, né? Às vezes a notícia é apenas para ser vendida e não para ser informada. Né? O mundo avança. A gente está falando todo esse processo normal do desenvolvimento, da individualização, dos avanços tecnológicos, a aceleração da informação, que isso tudo é normal. Não tem nada de errado. E tem muita gente que é um pouquinho mais esperto, que acaba usando essas tecnologias, essas mudanças na sociedade para ter um benefício, né? E aí vem um monte de coisa por trás disso que acontece. O que é que, como é uma novidade, talvez, Josué, professor, a gente demora um pouco para entender, para assimilar e para se desenvolver nesse processo. Toda novidade é assim no mundo, né? Eu me lembro do rádio. Lá em 40, 50, não me lembro, mas tem a história que lá nos Estados Unidos o cara começou a narrar um texto de uma invasão alienígena e apavorou uma cidade.
porque Sim. todo mundo acreditou sem nem olhar na janela se era verdade ou não, porque aquilo era uma novidade, o rádio era uma novidade, aquilo saía lá, então todo mundo acreditou muito naquilo. Foi um processo que foi vencido. Sim. Acredito que a gente vai um dia vencer esse processo também, entender melhor como é que é esse momento que a gente está vivendo, as diferenças, o avanço tecnológico. Nem tudo que eu estou vendo é uma realidade, Sim. ou não é a minha realidade, pode ser a realidade, mas não é a minha, porque esse processo da individualização, ele faz isso, né? Já não é mais o que é teu serve para mim também, né? Sim. Pode servir, pode não servir. Então eu acredito que talvez a gente consiga vencer. Eu acho que talvez o passo mais difícil está na educação em casa. Sim. Né? Nós pais conseguirmos avançar nesse sentido, porque a gente traz muito do passado conosco também, né? E a educação na escola, né? Que a escola virou uma ferramenta de muita discussão, infelizmente, né? Discussão onde não deveria estar. Mas talvez, e é isso, como é que a gente sai disso? Primeiro, não tem a resposta, né? Quem ninguém é que tem, né? Primeiro, a questão é essa. Ninguém tem muito a resposta disso. Não existe saída simples para problemas complexos. Normalmente, quem vende um problema simples, uma saída simples para problema complexo, é esses que querem tirar vantagem. De alguma forma, tirar problema vantagem. Da violência, diminui a lei. Problema da violência, dá arma para as pessoas. Não, tu tem sociedades que tem muita arma e que tem violência, tu tem sociedades que tem pouca arma e que tem violência. Né? Não se resolve problemas complexos com soluções simples. Problemas complexos prevêem sociedades complexas. E outras coisas que nós podemos aceitar. Quando eu digo nós, nós tanto da comunicação quanto da educação e da ciência, é que nós temos a liberdade de dizer que para alguns problemas não há solução. E os políticos não têm. Vamos dar uma mão palmatória, dar uma chance para os políticos. Um político não tem oportunidade de dizer que ele não tem a solução. Se ele falar, ele perde voto, ele perde eleição. Sim. Ele não pode fazer. A gente tem que olhar esse lado também. Olha, tem muita gente boa na política. Isso. Né? E, aliás, e muita gente que procura fazer algo para a situação mudar. E um processo de ampliação do ódio e dessa privatização do espaço público é a criminalização da política. Nós precisamos de espaço político e precisamos da discussão e do debate. Uma sociedade moderna, uma sociedade onde a gente institucionaliza o debate, institucionaliza nas instituições de ensino, a universidade e a escola, e no parlamento. Antes da minha entrevista aqui, tinha um vereador dando entrevista. É no parlamento, sim, e na escola e na ciência onde a gente debate esse tema. Por exemplo, diversidade religiosa. Qual o espaço... E estou pegando diversidade religiosa porque é uma polêmica menos polêmica, mais simples da gente resolver. Menos ódio. Menos ódio, vai. Pelo menos a gente espera, né? Os religiosos que se amem. Vai lá. Mas aonde que esse estudante tem o espaço para debater com uma pessoa que pensa diferente dele durante toda a existência dele, se não for na escola, no parlamento e na imprensa? A sociedade moderna produziu esse espaço. É ali que tem que debater. Senão a gente vai para o ódio. E é por isso que a gente está tendo situações de pessoas matando outras por opinião, pessoas agredindo outras por opinião. Por quê? Porque nós não criamos, e é a escola que cria esse processo, de eu suportar, e deixa eu usar uma palavra bem forte aqui, eu suportar a opinião diferente do outro sem querer agredi-lo. Senão a gente volta para a Idade Média, onde as pessoas estavam todas armadas, e aí eu cortava a cabeça de quem não concordava comigo. Então a escola, a universidade, a imprensa, o parlamento é o espaço onde pessoas diferentes, e aí a sociedade moderna abre mão das armas, né? Nós não andamos mais com espadas na cintura, se degladiando na Rua 15 aqui na frente. Nós abrimos mão das armas para discutir no campo das ideias, aonde as pessoas formulam as suas ideias,
os argumentos diferentes e cria uma sociedade que seria tolerante. José, professor, esse assunto nós vamos até acabar o feriadão e não Sim. chegamos a uma conclusão, porque é assim mesmo, né? Sim. É assim que E funciona. aí que eu digo. Eu quero agradecer a participação do senhor aqui. Eu acho que a gente tem que voltar a falar um pouco mais sobre isso e outros problemas que a sociedade enfrenta aí no seu dia a dia, porque é um papel da comunicação, é justamente esse, né? Fazer ou tentar fazer com que as pessoas parem um pouquinho do tempo que tem e tenham uma reflexão, né? Aqui a gente não quer mudar a cabeça de ninguém, mas só para que ela pense, Sim. né? Pode continuar do jeito que estava, mas só pensar. Parar para pensar um pouquinho é bom, né? Afinal, a vida a gente tem objetivos para alcançar e todo mundo quer ter alegria e sucesso, Sim. né? Não ficar se degladiando a toda hora, né? Bom, pode ser que alguém tenha esse objetivo Sim. também, né? Senão nós estamos falando aqui das diferenças e coisas, né? Mas enfim. Vamos em frente, professor. Muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado, Jorginho. Prazer estar aqui. Estou sempre à disposição da comunidade. Eu conversei com o professor e doutor em Sociologia, Josué de Souza. Falamos sobre os desafios atuais da sociedade.